Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer uma make bem completinha e eu vou utilizar a técnica Smoking. Vocês vão ver e espero que vocês gostem. Então, para começar, eu vou limpar a minha pele com o tônico facial. Eu uso esses disquinhos de algodão. Coloco o tônico e vou passando na minha pele. O tônico ajuda a balancear o pH da pele, tá? A minha pele já estava limpa. Antes eu lavei com gel de limpeza, apropriado para minha pele. E olha, não sei se vai dar pra ver, mas o tônico, ele ajuda a limpar as impurezas mais profundas. Por mais que você ache que sua pele já está limpa, o tônico ele ajuda e com isso ajuda ao hidratante penetrar na pele e fazer a sua ação. Se a pele está limpa, né, o hidratante vai agir melhor. Então eu vou esperar secar para o próximo passo. Eu vou usar esse hidratante da linha Routine. E vou aplicar com esse pincel aqui, que é o pincel de cerdas naturais e cerdas sintéticas. É o pincel Dual Fiber. Para aplicação de hidratantes, primer, eu adoro utilizar ele. É muito importante que a pele esteja muito bem hidratada antes de você começar a maquiagem, tá? Vai evitar que a sua pele fique craquelada. E aí não vai ser culpa da maquiagem, da base, do corretivo, vai ser culpa da falta de hidratação. Vamos hidratar o nosso pescoço também. E aí a gente espera secar. Agora que o hidratante secou, eu vou utilizar o primer, que ele vai preparar a minha pele para a maquiagem, tá? O primer que eu vou utilizar é esse aqui, com efeito mate, tá? Ele é da Dazzle. E eu também gosto de aplicar com o pincelzinho Dual Fiber, tá? Então, se você só tem um pincelzinho Dual Fiber, aplica o hidratante, limpa numa toalhinha ou num papel toalha, tá? Para você poder utilizar o primer. Eu aplico o primer principalmente na zona T, que é onde nós temos mais poros dilatados, né? Que é a principal região que também tem oleosidade. Então, para conseguir segurar a maquiagem por mais tempo, é muito importante o uso do primer. O primer, além de disfarçar os poros e linhas de expressão, ele faz com que a sua maquiagem dure por muito mais tempo. Ele forma como se fosse uma camada protetora na pele, então não deixa a base ou o corretivo em contato direto com a pele. Por isso que a maquiagem dura mais. Então é muito importante a gente aplicar o primer e esperar secar, tá?
para que todos os produtos façam o seu devido efeito. Vamos esperar secar. Agora que o primer secou, eu vou corrigir as imperfeições com o corretivo, tá? E eu vou usar esse corretivo aqui, Cover Mais da Dazzle. Essa cor é a médio 1, tá? Então ele é do tom da minha pele. E vou usar esse pincelzinho língua de gato para aplicar o corretivo. Então eu aplico aqui nas olheiras. E o formato que eu aplico é de triângulo invertido. Se você aplicar somente na olheira aqui, nesse formato redondo, não vai disfarçar, tá? Então é importante aplicar nesse formato aqui de triângulo invertido. Aí vamos passar aqui bem rente aos cílios. Outro local que eu gosto de passar também é aqui no cantinho do nariz, que tem uma tonalidade avermelhada, então o corretivo ajuda a amenizar esse tom avermelhado. E por fim, eu passo aqui no buço, que ele é um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele, então eu passo corretivo aqui também, para disfarçar. E uniformizar o tom da minha pele, tá? Agora que eu passei com o pincelzinho, eu vou vir com a esponjinha, essas aqui tipo queijinho, tá? Porque eu vou tirar a marcação desse corretivo que fica acumulado aqui nas linhas de expressão, né? Então eu venho com batidinhas para esfumar e ao mesmo tempo tirar essa marcação aqui do corretivo, tá? Depois que você espalhou bem o corretivo, nós vamos aplicar a base. Eu vou utilizar essa base, que é a Cover Mais da Dazzle, e a minha cor é a médio 1. Vou aplicar com o pincelzinho língua de gato, que é esse pincelzinho aqui. E se eu achar necessário, eu vou com a esponjinha para tirar qualquer marcação. Eu venho primeiro em um lado do rosto, aplico a base. Aqui onde eu já apliquei o corretivo, eu venho com batidinhas para não tirar o corretivo. Com o que sobrou no pincel, não preciso colocar mais base, eu venho para os cantinhos, tá? Aqui na raiz do cabelo, para não deixar nem um lugar sem base, certo? Agora vamos aplicar do outro lado.
Lembrando que aqui onde eu passei o corretivo é só batidinhas. Novamente, com o que sobrou no pincel, eu venho para os cantinhos, entrando aqui na raiz do cabelo. Para deixar o tom da pele bem uniforme. Se você for usar o cabelo preso, é bom dar umas pinceladinhas na orelha também, tá? Aí vamos para a parte central aqui do rosto. Aqui eu apliquei corretivo, então é batidinhas também. Você pode aplicar a base na boca também, para uniformizar o tom da sua boca. E o batom pigmenta mais, certo? Aqui também no olho só dou uma pincelada, porque a gente vem com corretivo, tá? Antes da sombra. E é importante a gente passar na sobrancelha também, viu? Não precisa aplicar base na sobrancelha, mas só com a base que sobrou no pincel, você dá umas pinceladas para a raiz da sobrancelha não ficar aparente. Depois a gente vai corrigir as sobrancelhas e vai ficar tudo certo. Agora vamos para a região da testa. Eu começo aplicando aqui na parte de baixo, para quando for subir para próximo à raiz dos cabelos, não ter muito produto, tá? Se for um pouquinho de base na sobrancelha, não tem problema, porque a gente vai corrigir a sobrancelha. É importante a gente cuidar aqui na raiz do cabelo, para não ficar aparecendo a raiz do cabelo numa outra tonalidade, tá? Com o pincel sujo, a gente desce pro pescoço. É bem importante o pescoço também estar no mesmo tom. Não pode esquecer dessa região aqui, ó, tá? Você praticamente limpa o pincel da base do pescoço. Apliquei a base, eu volto com a esponjinha para tirar qualquer marcação que o pincel deixou. Só com batidinhas, tá? Sem arrastar, para não retirar o produto da nossa pele. Se arrastar, tira toda a base, tá? Então eu venho apenas com batidinhas. Aqui eu passo um pouquinho para
tirar o excesso. E agora nós vamos para a correção da sobrancelha. Para corrigir as sobrancelhas, eu utilizo esse quarteto aqui da Dazzle, que é o Shape Stay, e utilizo esse tom aqui mais claro, tá? Mas antes eu gosto de aplicar essa cerinha para deixar os pelinhos no lugar. Aplico a cerinha nos pelos. E vou utilizar esse pincelzinho aqui chanfrado, tá? Para fazer o contorno da sobrancelha. Antes de começar a aplicar a sombra na sobrancelha, eu venho e penteio para ver exatamente onde está a raiz e assim possibilita de enxergar as falhas, tá? Aí agora sim, eu venho com o pincelzinho e começo a fazer o desenho aqui. Lembrando que eu não vou mudar o desenho da minha sobrancelha, vou apenas corrigir as falhas, tá? Na parte de cima a mesma coisa, aí eu venho e penteio pra baixo, porque dessa forma não tem perigo de engrossar a sobrancelha, tá? Ela vai ficar bem natural. Então eu venho e faço o contorno aqui, onde nascem os pelinhos. Aqui no ponto alto eu já venho descendo em direção a esses pelinhos. Com o que restou no pincel, eu venho aqui no início e venho puxando pra cima para ficar o mais natural possível. Então, quer dizer, eu não carrego muito aqui no comecinho da sobrancelha, tá? Porque assim fica mais natural. Aí eu pego mais produto para preencher por dentro, aqui no meio da sobrancelha. E agora eu vou pentear para tirar o excesso e deixar os pelinhos no lugar. Já deu diferença, né? Vamos corrigir a outra.
Aplicadas sombras para correção das sobrancelhas, eu vou aplicar o corretivo mais claro, contornando para assim dar um destaque nas sobrancelhas, tá? E eu vou usar esse corretivo Cover Mais, só que a cor mais clara, esse é o claro 2, tá? Vou usar o mesmo pincelzinho língua de gato e vou aplicando bem rente à raiz da sobrancelha. Em cima também. Ele disfarça os pelinhos, tá? Da sobrancelha que pode estar nascendo. É bem importante você estar olhando de frente, tá? Pra que a sobrancelha fique na mesma direção, tá? Que fique o mais parecido possível. Depois que você contornou as sobrancelhas, você olha de frente para ver se elas estão bem parecidas, tá? Se tá bem rente aqui, ó, as linhas, tá? Se de um lado e de outro estão na mesma direção. Você observa bem se os dois lados estão iguais. Se por acaso você entrou um pouquinho com o corretivo em algum lugar, é só voltar com o pincelzinho e com a sombra, tá? E corrigir. Depois que eu faço essa aplicação, essa correção, eu venho com a esponjinha para tirar essa marcação e suavizar esse corretivo, tá? Eu venho com batidinhas em cima desse corretivo mais claro, até amenizar, espalhar isso. Pronto, agora eu vou fazer com vocês a iluminação com o corretivo mais claro em todos os pontos do rosto, tá? Então, com esse corretivo mais claro que o tom da minha pele, eu vou fazer a iluminação do meu rosto, tá? Então, vamos ver os pontos onde a gente faz essa iluminação. Da mesma forma que a gente corrigiu a olheira
com o corretivo, só que com o corretivo do mesmo tom da nossa pele, eu venho para fazer a iluminação. Nesse mesmo formato, tá? Desço aqui próximo à abinha do nariz e venho rente aos cílios. Agora vamos para o outro lado. Desço aqui, rente à abinha do nariz. Outro ponto que a gente ilumina também é no centro do nariz, tá? Dá o aspecto de mais fino. Posso iluminar o centro da testa, aqui entre as sobrancelhas. Arco do cupido. E o queixo. Eu não faço iluminação aqui porque as minhas mandíbulas já são bem marcadas, né? Elas são grandes, acentuadas, então eu não quero dar um volume para elas, então por isso que eu não faço essa iluminação aqui na mandíbula, tá? Esses são os pontos que eu gosto de iluminar. Agora eu vou fazer o contorno do rosto e para fazer o contorno eu vou utilizar esse corretivo aqui mais escuro, tá? Esse é o escuro 1 Cover Mais da Dazzle. Então eu vou aplicar também com língua de gato, tá? Eu limpei esse língua de gato antes para poder aplicar o escuro. Então eu vou mostrar quais são os pontos que a gente usa o contorno. No meu caso, que eu tenho um rosto mais largo, não é tão comprido, eu faço um contorno na diagonal, que é aqui do topo da orelha em direção à boca, tá? Então eu venho aqui onde nascem esses cabelinhos. Posso subir um pouquinho aqui. Certo? Aí agora eu vou para o outro lado. Mesmo sentido, tá? Topo da orelha em direção à boca. Qual a vantagem do contorno em creme? Ele vai durar muito mais na sua pele, porque ele tá vindo por cima da base. E depois a gente ainda vai selar esse contorno. Vou fazer também o contorno na testa. Para quem tem a testa grande, dá para descer com contorno um pouco mais aqui no meio, tá? E vou fazer um contorno no nariz. Eu venho aqui do início da sobrancelha e desço rente a essa iluminação, tá? Rente a sobrancelha e rente a iluminação. Aí eu posso aplicar um pouquinho aqui, ó,
para disfarçar um pouco aqui o meu nariz. Verificar sempre se eles estão na mesma direção, tá? Nem para baixo e nem para cima. E aí a gente vai esfumar esse contorno e essa iluminação e eu vou mostrar para vocês. Novamente eu venho com a esponjinha para esfumar tudo isso. Primeiro eu vou esfumar o iluminador. Olho para cima para tirar bem a marcação aqui da região das olheiras. Do outro lado a mesma coisa. Centro do nariz e centro da testa. Arco do cupido e queixo. Agora eu posso vir esfumando o contorno, vou usar o outro lado da esponjinha. Venho esfumando pra cima, tá? Vocês viram que eu não encostei o contorno aqui na boca, tá? Tem que deixar esse espaço. Na testa. Eu venho jogando pra dentro, tá? Pra raiz do cabelo. O contorno da testa a gente joga pra raiz do cabelo. Aí eu posso vir também, aqui no caso do contorno, com o pincelzinho Dual Fiber, que é esse aqui, ó. E venho esfumando, tá? Em movimentos circulares, para esse contorno não ficar marcado. Venho com a esponjinha para esfumar o contorno do nariz. Vou arrastando para lateral. A gente precisa esfumar bem o contorno para não ficar marcado, tá? Peguei outra esponjinha com o lado limpinho para esfumar mais um pouco aqui esse corretivo que a gente iluminou. Leves batidinhas com arrastadinhas, tá? E agora, para fazer com que tudo isso dure muito na nossa pele, eu vou utilizar o contorno em pó para selar, tá? Então, eu vou utilizar esse contorno aqui, ó, que é da paleta da Photoshow, é o trio de contorno, e eu vou utilizar esse aqui para selar esse contorno.
Vou utilizar esse pincelzinho aqui chanfrado, ele é excelente para esfumar. E eu venho com pó em cima desse contorno e venho esfumando, tá? Depois a gente vai selar a pele com o pó, então se você achar que carregou demais, o pó vai dar uma amenizada, certo? Esse contorno é bem escuro. A parte que a gente iluminou, a gente sela com o pó translúcido, tá? Mas pode ser também o pó da tonalidade da sua pele, não tem problema. Selamos o contorno. Pode passar o contorno aqui também, tá? Quem tem papada, disfarça bastante. Então, eu vou pegar o pó translúcido, tá? Esse é o Final Touch da Dazzle, para selar essa região das olheiras. Então, eu venho aqui mais uma vez, olho lá pra cima, tiro toda a marcação, porque não pode selar em cima da marcação. Quando eu vejo que saiu toda a marcação, com a esponjinha mesmo, no lado limpinho, eu venho e pego o pó. Pego o pó na esponjinha e aplico aqui nessa região. Do outro lado a mesma coisa, novamente tirar a marcação e vir com o pó translúcido. Selando essa região. Já aproveito o pó translúcido, passo aqui também no nariz. No queixo. E agora a gente vai pegar o pó normal da tonalidade da minha pele. Para selar o restante da minha pele, eu vou usar esse pó aqui. É um pó solto, é o Light Skin da Dazzle. Eu pego com um pincel bem fofo, assim, ó, grandão e fofo, tá? Pra fazer essa aplicação do pó. Aí eu já começo a aplicar em toda a parte do rosto, testa. Venho fazendo um movimento como se estivesse polindo. Posso tirar já o pó daqui. Agora vamos para a aplicação do blush. Vou aplicar esse blush, esse tom rosa da Bella Hoje, só um pouquinho, porque ele é bem pigmentado. Eu aplico também com esse pincelzinho fofinho, chanfradinho. E a região que eu aplico o blush é essa região aqui que salta a bochecha quando a gente ri, tá? Então eu venho aqui com o pincelzinho, tiro o excesso do blush e venho aplicando nessa região. Aplico aqui e esfumo em encontro com o contorno, tá? Para que blush e contorno se encontrem. Olha como ele pigmenta.
Tiro o excesso e vou para o outro lado. E vou esfumando para encontrar o contorno, tá? Pigmentou demais, eu volto com um pincelzinho de pó para tirar esse excesso, tá? O blush é o responsável por dar o ar de saúde, tá? Um aspecto de saúde pra gente. Agora eu vou aplicar o iluminador em pó e eu vou utilizar esse aqui da Beauty Glow, da Dazzle. A cor dele é a Radiante. Eu utilizo com esse pincelzinho fofinho aqui, ó. Então eu aplico apenas, eu não vou fazer na mesma região que eu iluminei, tá? O iluminador a gente aplica só aqui, ó. Onde a gente tem esse ossinho, vai esfumando nessa região, tá? A gente vem também no nariz, onde a gente aplicou o iluminador. O corretivo mais claro, né? A gente aplicou aqui, então a gente vem selando com esse iluminador. Aplico aqui no arco do cupido. Um pouquinho no queixo também. E nessa região aqui onde a gente tem um ossinho. Se você quer dar volume para as têmporas, você pode puxar esse iluminador até as têmporas, tá? Aí depende um pouco do formato de rosto, né? O meu rosto não é tão fino aqui nessa região, mas eu posso puxar para as têmporas esse iluminador, tá? Então a gente também vem esfumando. Certo? Preparação da pele feita. Agora eu vou para os olhos e vou utilizar a técnica Smokey, que é uma técnica coringa, serve para vários formatos de olhos, tá? Vamos lá? Então eu vou utilizar primeiro essa sombra mais clarinha desse quarteto. Esse quarteto é o natural da Dazzle, tá? Então eu pego um pincelzinho aqui fofinho e vou aplicar essa sombra marcando o meu côncavo, tá? Aqui no canto externo e côncavo. Eu já venho esfumando e volto esfumando. Muitas pessoas me perguntam sobre o esfumado. O segredo do esfumado é a mão bem leve, tá? Então, se você não consegue, por enquanto, deixar a mão leve, então você pode pegar mais aqui na pontinha do cabo, tá? Porque aí você não vai ter como pesar, sua mão já fica automaticamente mais leve. Vamos para o outro lado. Venho esfumando em movimentos circulares e volto esfumando. Essa sombração maravilhosa, super pigmenta. Então eu venho com um pincelzinho limpinho, bem fofinho,
para tirar essa marcação aqui, ó, e suavizar essa sombra que eu apliquei primeiro, tá? Aqui do outro lado, mesma coisa. Só dou uma limpadinha no pincel e venho esfumando. Pode ser movimento de vai e vem, pode ser movimentos arredondados. Apenas para suavizar a bordinha aqui da sombra que eu apliquei, tá? Então, se você carregou muito na sua mão, você pode voltar com o pincel fofinho, limpinho, e vir tirando, esfumando aqui. Mais um pouco desse lado. Como tá mais pigmentado ali, eu volto aqui um pouquinho mais para pigmentar aqui, desse lado, que eu senti que faltou um pouco aqui, ó. Então, você sempre olha de frente os dois lados para ver a intensidade da cor, tá? Agora, para intensificar um pouquinho mais esse marrom, eu vou utilizar essa monossombra da Dazzle. Essa é a Mocha, como vocês quiserem, tá? Então, eu venho, pode ser até o mesmo pincelzinho, porque como essa sombra ela é mais escura, né, que a primeira, então pode ser o mesmo pincel, só tiro o excesso. Lembrando que a nossa pele já está preparada, então é bom até fazer uma caminha de pó. Vou aproveitar para fazer isso agora. Pode ser com o pó translúcido ou o pó da tonalidade da sua pele. Vem aqui, ó, faz essa caminha de pó, para não correr o risco de manchar a pele que já está pronta, tá? Deixa esse pó aqui, depois a gente tira. Então, eu venho com essa sombra Mocha e vou aplicar, intensificar aqui, ó, mais no côncavo mesmo, ó, e cantinho interno, tá? Vem aqui no côncavo, vou entrando. Pra escurecer mesmo aqui, tá? Abaixo. Aí, de novo, eu pego o pincelzinho limpinho, tá? Dou mais uma tiradinha aqui da sombra e venho esfumando aqui esse tom mais escuro. Agora, eu vou utilizar uma sombra preta em toda a pálpebra móvel.
certo? Então, para intensificar essa cor, eu vou utilizar como base um batom preto. O batom que eu vou usar na pálpebra é esse da Dazzle e a cor é o Black, tá? Eu costumo passar antes aqui na mão para deixar ele mais molinho, dar uma esquentadinha nele, para ele deslizar melhor na pálpebra, tá? E eu já venho aplicando aqui, ó. Depois que eu apliquei o batom, eu venho com um pincelzinho fofinho. Vou usar esse aqui, ó, pra esfumar esse preto, tá? E vou sentindo se eu preciso aplicar mais. Vou aplicar mais um pouquinho aqui. Chegando mais próximo ao cantinho interno. Muita gente me pede olho preto, então por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com essa técnica, tá? Puxo aqui um pouquinho. Aí eu venho com a sombra preta para selar esse batom, tá? Então eu vou utilizar essa sombra preta aqui, ó, que é uma sombra da Bela Hoje. Vou pegar esse pincelzinho aqui, tá? E vou aplicando em cima do batom. Aplico a sombra em todo o batom preto. Vou pressionando para selar esse batom preto, tá? Fica
bem pretão, né? O bom do batom é que ele pigmenta. Depois que eu selei com a sombra marrom, eu vou voltar com o pincelzinho que eu apliquei o marrom e vou voltar com o tom mais claro pra gente dar acabamento, tá? Nesse olho. Vou voltar com o tom de marrom mais claro que eu usei no início. Depois que eu apliquei o mais claro, eu volto com um pouquinho do mais escuro. E vamos esfumar um pouquinho aqui com um pincel bem fofinho. Ó, com um pincel bem fofinho eu volto para esfumar o que a gente aplicou aqui. Certo? Venho dando um acabamento aqui, ó, no cantinho externo. Agora vamos para o outro olho. Ele seca, por isso que eu passo aqui na mão para ele amolecer. A gente esquenta um pouquinho, ele amolece. E aí a gente vem passando. Então, se você quiser um preto bem pigmentado, é bom fazer uma base. Eu tô usando o batom preto, mas você pode usar delineador em gel também, tá? Que super funciona. Volto com aquele pincelzinho e venho esfumando. Agora a gente vai selar esse batom preto com a sombra preta.
vou aplicando, pressionando essa sombra preta no batom marrom. Como a gente já fez o outro olho, então a gente tem a noção do tanto que a gente tem que subir com o preto, tá? Então, eu olho de frente, tá? Pra ter uma noção. Vou olhar aqui no meu espelho de frente. Como eu fiz com o outro olho, eu vou voltar com o marrom, tá? Aquele primeiro marrom. Eu volto com o primeiro marrom pra gente dar acabamento nesse olho. Volto com o marrom mais o preto e o marrom mais escuro tem que se encontrar, tá? A gente faz aqui uma fusão dessas cores. Usar assim um preto tem que ter muita paciência. A gente vai dosando as cores e vai sentindo onde precisa acrescentar mais. Aqui eu deixo só um espacinho para iluminar aqui, tá? Rente a sobrancelha. Aí eu volto com um pincelzinho limpinho, tá? Sempre limpando na toalhinha para que ele continue limpinho. Pra dar esse acabamento aqui.
mesma coisa. Vou aplicar um pouquinho de iluminador aqui abaixo da sobrancelha. Como a gente contornou com o corretivo mais claro aqui abaixo da sobrancelha, então já tá iluminado. Vou intensificar só um pouquinho com esse iluminador aqui, o mesmo que eu usei para iluminar a pele, tá? Agora eu vou tirar esse pó pra gente dar um acabamento aqui na parte de baixo dos olhos, na raiz dos cílios inferiores. Então aqui eu vou aplicar o lápis preto na raiz dos cílios inferiores. Vou aplicar esse lápis preto da Denzel. Mais clarinha e vou esfumar, ao mesmo tempo selar esse lápis preto. Aí eu venho com o marrom mais escuro, pra ficar um pouquinho abaixo desse preto, tá?
lados estão iguais. Intensificou os dois lados aqui na raiz dos cílios, né? Agora vamos aplicar a máscara de cílios. Eu vou utilizar essa máscara de cílios, tá? Ela é a Define da Dazzle. E eu vou aplicando da raiz dos cílios, fazendo zigue-zague para toda a extensão, tá? Raiz. Nos cílios inferiores também. Zigue-zague na raiz até as pontas. Zigue-zague. Cílios inferiores também. Eu acho que esses olhos merecem uns cílios postiços, né? Então eu vou colar. Eu já cortei os cílios, tá? A gente mede e corta se for necessário. Agora eu vou aplicar a cola e esperar dar o ponto de colagem. Eu aplico a cola aqui na base dos cílios. Capricho aqui nas pontinhas, que é onde costuma descolar. E espero o tempo de colagem, tá? Ó, já deu o ponto de colagem, tá? Eu pego essa ponta maior e deixo pro lado externo do olho. Eu centralizo. Colo primeiro o meio e venho colando as extremidades, tá? Vou pressionando para toda a extensão dos cílios aderir aqui.
Agora eu vou passar cola no outros cílios. Vamos esperar dar o ponto de colagem. Ponto de colagem ok. Agora a mesma coisa. Veio no meio. Colo o meio. Depois eu colo as extremidades. Back in time that laid up. I know I was trying to face the things that hurt me so. Sometimes I feel the loneliness inside me, yeah. I could run for a little hope, baby. You see me there, you see Se você quiser aplicar mais máscara de cílios para unir os cílios naturais aos cílios postiços, pode, tá? E agora vamos para o batom. Como o olho está bem escuro, eu vou aplicar um batom nude. Esse aqui é o marrom Mattify da Dazzle, que eu amo de paixão. Eu vou fazer olho nude e boca nada, tá? Mas nada impede de você usar uma You see me there, 'cause I'm looking for a little hope. You push me back, but I get up for a little hope. You see me there, 'cause I'm looking for a little hope. Hey, for a little hope, baby, yeah. Se por acaso você borrar o batom, você vem com um pincelzinho de corretivo, pega um pouquinho de corretivo e retira o borrado, tá? I was thinking back in time that laid up. I know I was trying to face the things that hurt me so. Sometimes I feel the loneliness inside me, yeah. I could run for a little hope, baby. You see me there, 'cause I'm looking for a little hope. You push me back, but I get up for a little hope. You see me there, 'cause I'm looking for a little hope. Então eu dou uma distância e borrifo.
Aí é só esperar secar. Maquiagem finalizada e eu gostaria de saber o que vocês acharam. Deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!